de LED. Eu sou desenvolvedor web, trabalho atualmente com PHP, mas estou aprendendo em algumas outras tecnologias. Comecei a contribuir com o software livre há uns 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, mais ou menos. E o meu interesse pela área de software livre foi exatamente essa pergunta: como ganhar dinheiro com software livre? Geralmente, quando você ouvia na faculdade, né, por exemplo, software livre é aquele negócio de graça, né? Ou software livre é trabalho voluntário. E eu fui no evento e vi que tinha empresas que trabalhavam com um modelo de negócio baseado em software livre. E aí eu comecei a indagar, né, cada vez mais como que as empresas ganham, como que as pessoas ganham dinheiro com o software livre. E aí eu fui descobrindo ao longo aí dessa jornada como que essas empresas conseguem ganhar dinheiro com o software livre, ou pessoas também. Essa palestra ela é voltada para você que é um empreendedor, que vai abrir o seu negócio, ou que você é programador, ou que você é de qualquer área da TI, ou até mesmo que você não é de nenhuma área de TI, mas todo mundo precisa, né, de um apoio tecnológico para executar o seu negócio ou a sua atividade. E a resposta para essa pergunta ela é bem profunda. É claro que tem a resposta simples e direta, mas a resposta de verdade ela é um pouco profunda e você precisa entender a história do software, que é uma história que vem antes da história do software livre. Então, o computador, quando ele foi criado, hardware e software eram a mesma coisa, era intrínseco. Você comprava uma máquina e essa máquina tinha uma forma de mexer, e essa forma era software, mas você não sabia, era invisível, você não tinha como saber o que era software, porque ele estava intrínseco com o hardware. E aí, logo em seguida, já começou então a ter computadores, né, com programas armazenados. Então, no mesmo espaço ali de armazenamento dos seus arquivos, né, você tinha ali um arquivo de texto que você estava escrevendo um documento. Do lado ali você tinha um arquivo de texto, porém escrito num idioma entendível pelo computador. E aí o computador lia aquele arquivo de uma forma diferente e ele obedecia aquelas ordens que você escrevia para ele. Então, as máquinas de programas armazenados começaram a surgir. Hoje é um conceito tão óbvio que você meio que tem que parar para pensar um pouquinho para entender. E aí, com o surgimento então dessas máquinas, aí, no começo do século passado, meados do século passado, começaram a surgir empresas que têm o seu negócio baseado em software. E aí elas encontraram então uma grande dificuldade, porque software não tinha muito valor, né? Qual é o valor do software? O software ele era aquilo que já vinha dentro do hardware. O hardware que tinha o valor de verdade. O hardware, inclusive, era caríssimo na época, né? Hoje é bem mais barato, muito, muito, muito mais barato do que naquela época. E o software não tinha valor, porque ele já vinha lá e pronto. Você usava e não tinha muito o que se discutir. E aí as empresas começaram, então, a trabalhar em cima disso. A maioria das pessoas tem dificuldade de associar valor com coisas que não são físicas, não são tangíveis. Né? Às vezes você faz um trabalho braçal, né, de ir lá, consertar o computador e ficar horas ali mexendo no computador, e aí a pessoa consegue pagar porque ela viu você trabalhando. Agora você vai lá, em 10 segundos e aperta 2 parafusos ali, faz a máquina, um problema gigantesco da empresa ser resolvido. Aquilo ali, o cara vê que você demorou 10 segundos, rapidão, o cara não associa valor àquilo, ele não percebe que você ficou anos e anos para aprender aquilo ali. Então, o valor, ele depende muito, ele não é uma coisa que envolve horas ou que envolve algo tangível, né? E o software, sendo uma coisa virtual, por que a gente tem que pagar dinheiro real com ele? Software é só um botãozinho que você clica e as coisas acontecem. Por que a gente tem que pagar dinheiro para que isso possa acontecer? E como as coisas virtuais são fáceis de copiar e compartilhar, as empresas então tinham que ver uma forma de bloquear isso, de evitar isso. E aí a Microsoft, por exemplo, foi uma das primeiras empresas a ter o seu negócio baseado em software. A maneira que ela encontrou foi criar contratos
em que nesses contratos eles te proíbem de usar o software que você comprou em outras máquinas, ou utilizar o software que você comprou, por exemplo, para o seu negócio numa escola. Então, campos de atuação diferentes, e aí cada contrato ele teria uma forma diferente de trabalhar. E aí, com isso, a Microsoft conseguiu montar o seu modelo de negócio. E outra coisa, né, eles fecharam o código para que ninguém copiasse o sistema deles e mudasse só a cara ali e reaproveitasse o trabalho deles para, entre aspas, né, ganhar dinheiro nas costas deles. E o movimento de software livre ele tem como um dos objetivos mostrar que isso não é verdade, né, que você não precisa esconder código, você não precisa fazer esse tipo de prática de vetar o uso ou vetar a liberdade de compartilhamento para ganhar dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro de outras formas. Mas software livre não é uma questão de preço, é uma questão de liberdade. Eventualmente, quase todos os software livres você não paga para adquirir o software. Antigamente existia, você pagava pela mídia física, né? Você comprava ali o CD do Linux tal, mas o código era disponível gratuitamente. Hoje em dia, com internet rápida, né, e fácil acesso, isso aí também é trivial e não é tão difícil, né? Então, Richard Stallman, em 1983, 84, ele lançou então as 4 regras aí, as 4 liberdades que garantem que o software seja livre. Então, para o software ser livre, ele tem que obedecer essas 4 liberdades, que é a primeira, a liberdade de executar o programa em qualquer lugar. Você comprou o programa ou você obteve ele, você tem que usar ele para qualquer lugar, na sua casa, no computador da sua tia, na escola, no trabalho, independente da onde. A liberdade de você estudar, aí você precisa do código-fonte para você estudar, saber como que ele funciona, adaptar ele para as suas necessidades. E você não precisa dar satisfação para a empresa também. Por exemplo, eu comprei esse programa aqui, mas ele é todo vermelho. E aí vou trazer um exemplo local aqui, né? Ele é todo vermelho, mas eu sou torcedor do Grêmio. Eu não gosto do vermelho que lembra o Inter, né? Então eu vou mudar meu software para azul. Então você tem essa liberdade de mudar o software. E a liberdade de redistribuir as cópias de forma que você pode ajudar o próximo. Isso aqui é muito interessante para quem não é da área de TI. Às vezes, quem não é da área de TI precisa de uma melhoria e ela pode contratar um programador para fazer essa melhoria para ela. E esse programador, então, na liberdade 3, ele tem a liberdade de distribuir versões modificadas para outras pessoas. E aí uma revolução começou. Então, nessa época de empresas baseando o seu modelo em software, quase todo mundo começou a fechar o código, e aí o sistema operacional, um dos mais conhecidos na época, chamado Unix, ele fechou o seu código, e aí quem tinha, e quem não tinha, não teve mais. Então, cada empresa ela tinha ali sua versão de Linux, de Unix, e começou a trabalhar em cima dela. E aí o Richard Stallman começou a construir a sua versão de Unix livre. E aí ele lançou, então, o projeto GNU, que significa GNU is not a Unix, ou GNU não é Unix, e é uma sigla recursiva, né? O G vem de GNU. E ele criou a Free Software Foundation, a Fundação de Software Livre, que com o objetivo de propagar então a cultura de software livre e o uso, né? E aí logo em seguida, alguns anos depois, o projeto GNU ele já estava bastante maduro, mas ele não tinha um núcleo. Então, Linus Torvalds estava justamente criando um núcleo para ele, em forma de estudo mesmo. Ele estava estudando e adaptando e lendo sobre sistemas operacionais. Ele criou o seu núcleo, disponibilizou de forma livre, e aí fizeram uma junção dos 2 projetos. Então, hoje em dia, possibilitando aí, então, né, centenas e centenas e milhares de distribuições de Linux. Hoje, provavelmente, você vai estar usando uma versão GNU Linux. Tem gente que chama GNU Linux, tem gente que fala só Linux. O importante é que você use, independente do jeito que você fala. E aí surgiu o Debian, então, que foi uma das principais distribuições de GNU Linux. E o Debian ele criou uma série de regras para para que você possa ter o seu software dentro do Debian. Então, para você ter o seu software dentro do Debian,
você tem que obedecer às Debian Free Software Guidelines, ou as diretivas, né, de software, as regras de software, para que o seu software seja apto para estar no repositório do Debian. É claro que você tem a liberdade, a partir do momento que você tem o Debian ou qualquer sistema Linux instalado, você tem a liberdade de instalar um programa não livre dentro do seu computador. Você tem essa liberdade de não querer ser livre. Mas, oficialmente, para estar no repositório do Debian oficial, você tem que seguir essas regras aí. E essas regras serviram de base, então, para a criação do termo código aberto, que foi um termo que surgiu, então, em meados de 1990, por esses dois caras aí, o Eric Raymond e o Bruce Perens. Eles criaram a Open Source Initiative, ou Iniciativa de Código Aberto, né? E eles criaram a Open Source Definition, ou definição de código aberto, que basicamente são as mesmas 10 regras do Debian, que são, então, para a definição de qualquer software de open source. Então, você tem a distribuição livre, né? Você pode distribuir o software de qualquer forma, para qualquer ocasião. Você tem que ter acesso ao código-fonte. E aí, isso é interessante, porque tanto no software livre quanto no software de código aberto, abrir o código não é o suficiente. Porque tem muita empresa que abre o código, mas não te permite colaborar. Ou então não permite você reproduzir esse código. Ele está lá só para leitura, para estudo. Beleza, ótimo, mas não é o suficiente. Então, você tem que ter a possibilidade, ali, a regra número 3, né, de ter trabalhos derivados. Você tem que estudar e tem que colaborar, e se você quiser fazer a sua própria versão daquele software, você tem que ter essa liberdade. E aí tem a integridade do código-fonte do autor. Então, por exemplo, a Mozilla, um exemplo bem conhecido aí, né? O Firefox, você pode baixar o código e editar, porém, se você distribuir uma versão, você não pode usar o nome Firefox e nem a logo. Isso é para proteger a integridade do autor, que é a Mozilla. Então, se você baixar o Firefox com a logo, com o nome Firefox, aí você tem certeza que quem fez esse software foi a Mozilla, e não um outro terceiro que fez e usou o mesmo nome, porque no código, nas regras de código aberto, isso é possível. Então, a não discriminação contra pessoas ou grupos. Então, você não pode vetar que certo tipo de pessoa, etnia, opção sexual, enfim, você não pode vetar nenhum grupo de pessoas de contribuir para o seu software. Ele tem que ser literalmente aberto para qualquer um. E também o uso dele não pode discriminar a área de atuação. Por exemplo, você cria um software que ele é usado na escola para aprendizado. E aí a pessoa quer usar na empresa como comércio. Você não pode vetar, você tem que deixar o seu software para uso independente de área de atuação. E a distribuição da licença, então, isso aqui foi criado para que não exista licenças específicas de empresas para empresa, e aí possibilitando, então, um possível fechamento do código futuramente, um contrato de não divulgação, por exemplo, e aí você fecharia o código dali em diante. Uma licença não pode ser específica de um produto. Então, você tem um produto que roda o seu software livre ali dentro, ou o seu software de código aberto, você não pode fazer um contrato que seja específico. Por exemplo, o meu software só vai rodar no Linux, no Windows ele vai rodar de uma maneira diferente, ou no Mac ele vai rodar de uma maneira diferente. Não, ele tem que ser uma licença para todos. Sua licença não deve restringir outros softwares. Então, por exemplo, o meu software, eu fiz um plugin para o Chrome, mas o meu plugin é código aberto, ele só vai rodar no Chrome 1. No Chrome ele não vai rodar porque o Chrome é proprietário. Não pode. Você não pode restringir o uso. Então, e a licença tem que ser tecnologicamente neutra, né? Eu fiz um sistema, mas ele só pode rodar com banco de dados MySQL. Se você quiser implementar o Oracle ou qualquer outro Postgres, você não pode. Não, você não pode fazer isso. A sua licença tem que ser tecnologicamente neutra. Então, com essas liberdades, tanto no código aberto quanto no software livre, essas liberdades elas garantem a liberdade para o usuário. Existe uma diferença pequena entre código aberto e software livre, mas no básico, você
vai prevenir o seu usuário de acontecer algumas coisas com ele. Empresas de software proprietário, elas podem, por exemplo, observar o usuário e saber o que você está fazendo, seus padrões de ações e atitudes. Ela pode rastrear o usuário, rastrear o que você pesquisa, o que você faz, onde que você esteve. Ele pode restringir o fluxo do usuário. Por exemplo, você está fazendo uma atividade, mas a partir desse momento só vai estar disponível esse fluxo ali para uma outra versão paga mais cara. Então, o software livre, você pode conseguir evitar isso aí. O software pode deletar dados sem o consentimento do usuário. Ou, por exemplo, você pode obrigar o usuário a fazer alguma coisa, por exemplo, uma atualização, né? E pode manter o usuário desprotegido. Acho que o exemplo mais comum aí é o Windows, né? Por exemplo, no Windows, de tempos em tempos, muito frequentemente, as pessoas conseguem achar falhas de segurança, expõem essas falhas, só que nada pode ser feito, porque a comunidade que usa o Windows não pode fazer nada, não pode contribuir, não pode ajudar. No Linux, por exemplo, já não tem tanta falha, porque à medida que as falhas são expostas, elas podem ser corrigidas. Você pode, então, vender dados do usuário. Então, a partir do momento que você pensa assim, software livre é de graça. Mas software pago tem um monte de software grátis. Você usa o Facebook sem pagar por ele, você usa o Google sem pagar por ele. Mas ali ele pode usar você pode estar pagando com outro tipo de moeda, né, que são os seus dados, seu comportamento, né, seus padrões de pesquisa e tudo mais. Só um detalhe, tudo isso pode acontecer no software livre também. Só que a diferença é que no software proprietário você não pode fazer nada por isso. Com o software livre, se alguma dessas coisas ou outras coisas acontecerem, você pode construir uma versão diferenciada que evita esse tipo de comportamento. Então, o software livre é um negócio como outro qualquer. Você tem que encarar ele como um negócio qualquer. Não tem diferença de forma de trabalhar. Você precisa conhecer o seu mercado, você precisa saber quem que vai consumir o seu produto, você precisa saber o valor agregado do seu produto de software. Isso é muito importante. Na palestra da OW2, por exemplo, ela fala, o Cedric Thomas palestrou aqui no evento, falou exatamente sobre isso. O código ele é só um pedaço do software. Você tem o código, depois que ele está pronto, o seu software vira um produto. E aí, qual que é o impacto que ele vai ter no seu cliente, né, no seu usuário? Quanto que uma pessoa vai economizar ou vai otimizar? Ou qual que é o valor de retorno de investimento que uma empresa vai ter ao aderir ao seu produto? Quais serão os seus competidores, né? Você tem que ter um plano e um modelo de negócio. Você precisa saber com quem... você tem, inclusive, que aprender com seus competidores, o que eles fizeram de errado ou de certo, onde que eles podem melhorar, e você pode atacar nesse sentido. Você tem que ter um plano de marketing para que as pessoas possam te achar, tanto na área de TI, pessoas, comunidade, para te ajudar a contribuir com o seu sistema, melhorar, tanto os seus clientes para poder consumir o seu produto. Você precisa ter um planejamento financeiro. Você vai abrir um negócio com software livre, você tem que ter um planejamento financeiro para que você não venha quebrar, né? Você precisa saber quanto de dinheiro que você tem que ter para investir na sua ideia. E você precisa ter uma análise de fluxo de caixa também. Então, você precisa saber ali se você está ganhando mais do que gastando, ou vice-versa, e ações para corrigir isso aí. Então, software livre não é simplesmente você construir o software, fazer upload lá no GitHub e esperar que tudo aconteça. Você tem que batalhar para moldar toda a sua ideia de negócio em volta dele. Então, não simplesmente escreva um produto e jogue o seu código, disponibilize o seu código usando uma licença livre. Isso aí não vai te trazer retorno nenhum. Você tem que trabalhar em cima da sua forma de negócio. Por que as pessoas escrevem software livre? Cada um escreve software livre por um motivo. Geralmente as pessoas escrevem por prazer, por vontade de ter o seu código lá, né, de alguém usar uma coisa que você criou, para as pessoas verem como que você codifica, né? Por necessidade no seu próprio trabalho. Isso aqui você pode entender, por exemplo, uma empresa, você precisou de construir algo para a sua empresa, você aproveita e já disponibiliza isso de forma livre. Ou empresas, por exemplo, que produzem ferramentas e elas colocam o código aberto para que
criar que haja a criação de uma comunidade em volta, para que essa comunidade possa ajudar a melhorar o software que essa empresa criou. Uma empresa que precisa de resolver um problema, né, e aí ela contrata um programador para resolver esse problema, ou uma empresa que tem seu modelo de negócio baseado em serviço. Então, se você, por exemplo, um exemplo simples e bem comum, o Uber, por exemplo. O Uber é uma empresa que ela é tudo gerenciado pelo aplicativo. Só que o aplicativo não tem valor nenhum. O que tem valor é a quantidade de motoristas. Você pode ter o aplicativo horrível, mas se você abrir aquele aplicativo horrível e em 1 minuto chegar um motorista e ele cobrar um valor mais barato, aí você vai ter gente para consumir o seu produto. Então, aí se cria o Uber pega e cria, abre o seu código, por exemplo. Aí vem a companhia de táxi, a cooperativa de táxi, pega o código e cria lá o software para eles. Mas eles vão, beleza, aproveitaram o modelo, né? Mas, por exemplo, se chegar um momento que não tiver táxi disponível, então as pessoas vão chamar o Uber. Então, o seu modelo não vai depender do software. Então, você não precisa ter medo de liberar o seu código, porque as pessoas vão estar buscando o seu serviço. Então, eu vou falar aqui agora, né, sobre 15 motivos para usar software livre, primeiramente. Eu dei essa introdução bem vasta aí sobre conceito, né, para a gente entender um pouco como que funciona o software livre. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que usar software livre. E aí, por último, a gente vai ver então, algumas formas de ganhar dinheiro com software livre. Você pode usar software livre por uma questão de legalidade. Muita gente usa Windows pirata, por exemplo. Né? Teve até a piada que o cara falou assim, o Windows 10 agora é de graça. Mas espera aí, o Windows sempre foi de graça. Né? Quando que o Windows foi pago? Então, você aderindo a alternativas livres, você vai estar deixando de praticar pirataria. Né? Você vai também economizar. A maioria das alternativas livres, elas são gratuitas. Então, por exemplo, a gente tem cases aí, muito conhecidos de empresas que aderiram, que deixaram de renovar suas licenças do Office, do Microsoft Office, para usar o LibreOffice. Ou empresas que tiraram Windows e colocaram Linux nos seus computadores. Você vai ter um software que a garantia de segurança dele é mais provável, né? Foi o exemplo que eu falei do Windows e do Linux. Você tem uma comunidade em volta para estar sempre contribuindo para que haja melhoria de segurança. Da mesma forma, a qualidade. Se existe uma comunidade em volta do seu software e essa comunidade é ativa, mesmo que a comunidade de programadores é mais fraca, mas que existe uma comunidade de usuários para reportar erro, para dar suporte, para fazer com que o seu software seja testado e tudo mais, você vai poder ter cases ali para trabalhar dentro da sua empresa para fazer com que o seu software cresça em questão de qualidade e também em questão de performance. Né? Então, você tem um software de código aberto, aí vem um programador lá da China, lá, que os asiáticos sempre sabem muito, né? E aí ele vai lá e achou uma forma de melhorar o seu código, e aí ele consegue implementar isso, dar uma sugestão de melhoria para você, e você acata. Né? Por que usar software livre? Customização. Existe um grande problema com software produzido em massa. Liga lá para a Microsoft e tenta falar assim, olha, eu quero um botão aqui no Word aqui que faz tal coisa. Eles vão rir da sua cara e não é porque eles não querem fazer, é porque não tem jeito. A empresa, o software é mundial, não tem como eles pegarem e fazer uma customização ali só para você. Então, isso pode acontecer com o LibreOffice. Se você ligar lá na fundação do LibreOffice, da comunidade, talvez você não consiga, mas você pode chamar um programador que conheça a linguagem que o LibreOffice foi escrita, e esse programador estuda o código e implementa essa customização para você. Reuso. Então, às vezes, você tem um software parecido com o seu, e aí você
quer implementar apenas um pedaço daquele software na sua aplicação que você está desenvolvendo. Você pega aquele código ali e reutiliza aquele código dentro da sua aplicação. Flexibilidade. O seu software ele é flexível para diferentes tipos de pessoas, por exemplo. Então, você pegou um software que está pronto, mas na sua empresa você tem ali 5 pessoas que eles têm deficiência visual, ou tem baixa visão, por exemplo. Você pode implementar ali acessibilidade com tranquilidade. Ou você pode, por exemplo, fazer com que o seu software rode em outros tipos de computadores que não são comuns. Ou até, no caso da internet das coisas, que é o tema do FIS desse ano, você pode integrar coisas no seu software. Você pegou o software e você conecta o seu software na geladeira, e aí você coloca um módulo para abrir o portão e controlar o ar-condicionado, e aí por diante. Então, você consegue fazer com mais facilidade esses tipos de integração, se você estiver utilizando software livre. Clareza. A partir do momento que você tem acesso ao código, você consegue saber o que está acontecendo lá dentro. Se você usa um software que ele não é livre, é uma caixa preta. A partir do momento que você digita a sua senha ali, você não sabe se eles estão armazenando sua senha, se eles estão lendo a sua senha, para testar depois se você usa a mesma senha em outro lugar. Você não sabe o que acontece, você não sabe o que acontece com seus dados. Então, se você tem acesso ao código, você consegue ter essa clareza do que o código tem para oferecer, né? Aprendizado, isso aí principalmente para quem é da área de programação, mas não só isso. Então, se você quer trabalhar com suporte futuramente, você pode pegar vários softwares livres e estudar um por um, e aí futuramente você pode trabalhar com isso. Você vai fornecer o suporte. Ou você quer, por exemplo, trabalhar com gestão de projetos, aí você baixa lá, por exemplo, o Dot Project, começa a estudar, aí você põe um PMBOK do lado, por exemplo, e vai estudando e tentando aplicar no Dot Project. Depois você pode vender esse tipo de implementação futuramente. Então, o aprendizado com software livre ele é bem mais próximo. Você tem suporte livre. De novo, né, o livre ali não é gratuito. Você pode ter uma necessidade de esperar que a comunidade resolva. E a comunidade pode nunca resolver o seu problema. Ou pode demorar meses para resolver. Então, você vai lá e contrata alguém e essa pessoa pode te ajudar, te dar suporte, te dar melhoria. Ou você pode contratar uma empresa, ou você pode arrumar alguém de dentro da empresa que construiu o software, né, que ela pode te dar, então, esse apoio. Você tem uma evolução contínua. Você, com o software, com o código aberto, ele pode sempre estar sendo melhorado, e ele não precisa usar uma versão, porque ele não vende. Por exemplo, o Windows ou qualquer software proprietário, ele pode segurar uma melhoria para vender na próxima versão. Então, a gente está aqui fazendo essa versão agora, ela não tem mais melhoria, ela só vai ter correção de erros. Por quê? Não, porque a gente vai pôr as melhorias tudo na próxima versão para que ela possa ter mais compradores. E com software livre isso não acontece. Se alguém estiver segurando, né, se alguém por acaso tentar segurar uma evolução por causa de versionamento, outra pessoa pode implementar essa evolução e publicar em outro repositório. Você é independente de fornecedor, por exemplo, MySQL. A Sun Microsystems mantinha o MySQL, a Oracle foi lá e comprou. A comunidade em volta do MySQL, né, não gostou da Oracle ter comprado, foram lá e criaram o MariaDB. Então, hoje você não depende da Oracle para usar o MySQL, você pode usar o MariaDB, por exemplo. E futuramente pode existir outras versões derivadas. Você tem independência, por exemplo, de distribuição de Linux. Mesmo que você eu gosto do Debian, mas eu não quero usar o Debian. Você tem o Ubuntu, que é parecido, é a mesma base. Né? Ou você tem o Linux Mint. Ou, eu tenho o Fedora, mas eu não curti o Fedora. Tem o Gentoo, que é parecido, que é a mesma linhagem. Então, você é independente. No software livre, você tem essa independência. E aí, por último, claro, um resumão, né, que é a liberdade. Você tem a liberdade de usar, de aprender, de distribuir. Então, todas essas liberdades fazem valer a pena utilizar software livre. E aí, então, como ganhar dinheiro, né, com software livre? A pergunta que você está enrolando e não responde. Né?
Eu aprendi ao longo da... A maioria das coisas que eu escrevi aqui foram coisas que eu aprendi ao longo da minha experiência com o software livre. É claro que tem dados ali que eu peguei mesmo em sites e tal, e livros e documentos, mas muita coisa eu aprendi na vivência. E eu percebi que dessas formas de ganhar dinheiro existem 3 tipos, que é o tipo do desenvolvedor de software, você vai ter que produzir ou pagar alguém para produzir para você. É o cara que aplica o software, então ele não desenvolve, mas ele usa o software como base para o seu serviço. E aí, utilizando o software que você pode nem ser da área de TI, você vai só usar uma arquitetura de TI para vender o seu serviço, né, ou o seu produto. Então, desenvolvendo o software. Você pode simplesmente trabalhar numa empresa que desenvolve software livre. Então, por exemplo, o exemplo bem clássico é Linus Torvalds. Hoje ele é um programador que ganha dinheiro na Linux Foundation, né? Paga ele para desenvolver o kernel do Linux. Enfim, essa é a forma que ele trabalha com software livre. Então, você pode procurar aí várias empresas que têm times de software livre ou open source, e aí você pode submeter ali um processo de seletivo ali. Até a Microsoft hoje existe um time de open source dentro dela lá, né? Então você pode trabalhar dessa forma. Ou você pode desenvolver o seu software e vendê-lo. Tanto o open source como o projeto GNU, principalmente, eles desencorajam que você use o termo vender, mas em vez disso usar o termo distribuir por uma taxa, que aí você mantém essa ideia de distribuição e de comunidade e tudo mais, que é o objetivo, né, do software livre. E você é livre para vender, só que não é sustentável, porque você vende o primeiro por, sei lá, R$200. Aí o segundo vai comprar por R$200, ele pode fazer uma vaquinha com amigos, e aí cada um dá lá um X e junta os R$200, compra. E aí cada um deles vende por 100 para ter o reembolso. Aí o próximo já compra e vende por 50. Aí o próximo já libera de graça mesmo. Então, mas pode acontecer. Por exemplo, se alguém roubar a fórmula da Coca-Cola e for lá e fazer a Coca-Cola e falar assim, isso aqui é a Coca-Cola, foi eu que fiz, mas é Coca-Cola. Aí eu creio que a maioria das pessoas vão preferir comprar a Coca-Cola do que beber a Coca-Cola de graça do cara que você não conhece. Então, se você construir uma marca de confiança, você consegue vender. A Apple, por exemplo, ela vende aparelhos caríssimos e que a configuração de hardware, por exemplo, é menor ou similar com outros aparelhos bem mais baratos. Só que eles vendem porque eles construíram essa confiança, essa cultura, né, em volta, esse marketing que atrai os usuários. E você pode conseguir fazer isso também. Você pode desenvolver o seu software e distribuir gratuitamente. Aí você vende a implementação. Tem gente que não quer mexer, pôr a mão. Ele vai precisar de contratar alguém para implementar o software, para treinar a equipe, para vender suporte, principalmente suporte. Hoje em dia, quase nenhuma empresa ganha dinheiro com outras coisas, a não ser com esses serviços agregados de treinamento, de suporte, uma taxa mensal ali de suporte para que a pessoa esteja no telefone, caso você tenha uma dúvida, se eu apertar esse botão aqui e apagar, como que eu faço para recuperar depois? Aí você então teria que dar esse suporte. E lembrando que esses ali também você não precisa desenvolver o seu software, né? Você pode pegar um software pré-existente e vender treinamento e vender suporte e vender implementação também. Você pode distribuir o seu software gratuitamente e vender customização. Então, se você for programador, você pode pegar, desenvolver o seu software e deixar ele lá disponível. E aí, cada empresa que precisar de uma customização, ela vai contratar você para fazer essa customização. Ou pode contratar outra pessoa também, né? Se é livre. Isso é um modelo muito utilizado no ambiente proprietário também. A empresa tem aquele software lá padrão que ela vende, né, proprietário, né, ela vende padrãozão, e aí depois ela vai vender a customização para cada cliente. Ela vai construir uma carteira de clientes que tenha customização. Então, tanto software proprietário quanto software livre, você pode fazer isso aí. A diferença é que no software livre você pode distribuir gratuitamente e chama mais atenção. E aí você pode
usar como argumento essas 15 maneiras, as 15 motivos para usar software livre. Então, você pode falar para o seu cliente, olha, eu tenho uma comunidade aqui de usuários que contribuem para o meu software. Então, se você está me contratando, na verdade, você está me contratando, mas você tem ali milhares de pessoas que me ajudam a estar sempre melhorando o meu sistema. Então, você tem todo esse benefício, né? Você pode construir o seu software e aí colocar uma areazinha de anúncio dentro dele. E aí você ganha ali por propaganda, né? Você pode vender uma versão com a licença comercial e uma com a licença proprietária. Isso aí é muito utilizado também. Red Hat, ou a SUSE faz isso, a MySQL faz isso. Não, então, o que geralmente eles fazem? Eles fazem uma versão do software com a licença copyleft. O que isso significa? Qualquer software, qualquer alteração no seu software ou qualquer agregação de software que utilize o seu software, ela tem que ser livre. Ela obrigatoriamente tem que ser livre. É o copyleft viral, né? E aí você pode fazer essa licença assim. E aí, para empresas que precisam de fazer modificação proprietária com o seu software, aí você vende o mesmo software, só com a licença proprietária. É o mesmo software, só que com regras diferentes para uso. Você pode adicionar novas funcionalidades em um software pré-existente. Então, você pode ir lá e baixar o .project, lá, por exemplo, e adicionar todas as áreas de conhecimento do PMBOK que estejam faltando, por exemplo. Ou você pode pegar o LibreOffice e colocar alguma coisinha lá. Ou você pode pegar o Chromium e colocar uma integração com um outro serviço, né? Enfim, as possibilidades aqui são infinitas, né? Você pode fazer uma loja de aplicativos. Isso aqui é muito recente, isso aqui. Nas primeiras versões dessa palestra não tinha esse, porque é um modelo de negócio que está ficando bem comum, cada vez mais comum. Principalmente na área de games, por exemplo. Você constrói o seu jogo ali, gratuito, livre e tudo mais. E aí você constrói, você chama os usuários, né, o pessoal começa a jogar o seu jogo. E aí lá dentro do seu jogo você tem uma loja. Então o cara que quer comprar uma arminha mais potente, ele vai lá e compra a arminha. Ou ele quer comprar uma armadura, ou ele quer comprar um campo, né? Ele tem que expandir lá no seu jogo. Aí ou você fica horas jogando, ou você paga lá R$100 e já expande de uma vez. Então, isso é um modelo muito legal e interessante. Ou você pode fazer, por exemplo, igual o WordPress ou Joomla, que aí eles têm os plugins, os temas, os módulos que são adicionados. E aí você pode tanto vender os seus próprios, quanto, inclusive, abrir oportunidade para outros desenvolvedores. A própria comunidade pode estar colocando os aplicativos dela, né, dentro da loja do seu aplicativo, e aí a comunidade também vai poder ganhar dinheiro com o seu produto. Você pode vender consultoria, e essa consultoria não precisa ser consultoria de TI. Você pode ser um cara que é um administrador e tal, e aí você, por exemplo... você percebe que a empresa está ruim financeiramente. Aí você percebe que ela não tem controle de fluxo de caixa. Aí você pega um software livre e implanta lá, e aí você estabelece o fluxo de caixa. Uma consultoria administrativa, às vezes a empresa está perdendo o controle do estoque. Você percebeu que a empresa perdia o controle do estoque. Aí você implementa ali uma gestão de estoque com software livre. Legalidade, você pode chegar na empresa e falar assim, olha, todos esses softwares que você tem aqui, que você paga X reais por licença, você pode substituir por soluções livres. E aí eu vou cobrar 10% do que você está economizando. Então, se uma empresa deixar, tem empresas gigantes aí, se você deixar de pagar, se a empresa deixar de pagar 1 milhão de licença, aí você estaria ganhando ali 100 mil para simplesmente fazer uma consultoria simples, né? E aí você pode agregar ainda mais produtos, por exemplo, na hora de fazer essa migração, você pode ter uma equipe que faça essa migração de software, por exemplo, do Word para o LibreOffice, né? Você pode vender serviços. Isso aqui é a ideia do Uber, por exemplo. Vender serviço não é necessariamente um software como serviço. Você pode vender literalmente um serviço mesmo, um serviço igual ao serviço do Uber, um serviço de entrega de picolé, um serviço de teleentrega. O seu aplicativo não ele é a base para rodar o seu serviço, mas ele não é o serviço em si. Você pode vender qualquer tipo de coisa, ou inclusive software como serviço também, sem problemas.
você pode instalar ou gerenciar infraestrutura de TI com software livre. Então, aí, o pessoal da área de redes, né, pode colocar um firewall, pode colocar um proxy, e aí fazer qualquer tipo de gerenciamento de redes, por exemplo, com software livre. Você pode fazer um gerenciamento de banco de dados com software livre, e aí os DBAs entram também nessa parte. Então, você não precisa ser programador para trabalhar com software livre. Você pode trabalhar em qualquer área de TI e utilizar software livre. Você pode trabalhar com conteúdo. Isso aqui é muito interessante, porque pode ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da área de TI. Pode ser um jornalista, por exemplo, que ele não estudou, ele não tem relação nenhuma com a área de TI, mas aí ele publica a sua notícia num site com WordPress. Ele está usando do software livre para ganhar dinheiro. O software livre não é o produto, mas é a base para o software dele funcionar. Então, você tem, por exemplo, revista. Você tem uma revista, e aí você precisa diagramar essa revista. Você pode usar um software livre para isso. A gente tem lá GIMP, Inkscape e vários outros que são softwares de design, né, softwares de tratamento de imagem com software livre. Então, trabalhar com conteúdo, aí você consegue trabalhar tranquilamente utilizando software livre. Inclusive, tem até um palestrante aqui que ele fez a capa de algumas revistas e utilizando somente software livre. E aí, por último, vendendo conhecimento. Você pode ser um professor e lá nas suas aulas você ensina software livre. Ou você pode, inclusive, ser um professor de qualquer área. Sou professor de matemática, mas eu utilizo o Moodle, por exemplo, que é um software livre para fazer a minha infraestrutura de curso ensino à distância. Então, tranquilamente, você consegue gerenciar aí a sua forma de ganhar dinheiro com aula, né, com venda de conhecimento, utilizando software livre. Ou você pode ser criou um livro, né, você não é da área de TI, você criou um livro utilizando o LibreOffice, aí você diagramou esse livro com, sei lá, o Inkscape, eu não sou da área, não entendo, mas você usa um software livre para diagramar o livro, para deixar ele bonitinho, pronto para impressão, e você utiliza o GIMP para tratar as imagens do livro, e você pode utilizar o Magento, que é um software livre para e-commerce, para vender o seu livro pela internet. Então, você tem toda a sua infraestrutura ali do seu negócio para vender, né, para você conseguir vender qualquer coisa, incluindo conhecimento, utilizando software livre. Então, a conclusão que eu tenho disso é, você pode combinar, claro, mais de um desses modelos, você pode criar o seu próprio modelo de ganhar dinheiro com software livre. Há 5 anos atrás, alguns desses modelos eram impossíveis, hoje já são triviais. Daqui 5 anos vão existir novos. Você precisa sair da zona de conforto, você precisa saber o que está acontecendo de novo no mercado e tentar o novo, né? Isso vale tanto para o empreendedor quanto para o programador ou para qualquer pessoa que seja um empregado, vamos dizer assim. Você tem que ter conhecimento tanto na área de negócio quanto técnico. Você tem que ser um vendedor, nem que seja um vendedor de si mesmo, né? Você tem que se apresentar bem para o seu cliente ou para a empresa que você está buscando um emprego ali. Você tem que aprender com software livres existentes. Quais foram os erros e acertos, o que falta no software livre que você pode implementar e como que é o modelo de negócio deles. Você pode determinar a área que você quer atuar, então, depois que você decidiu tudo isso. Né? Então, você jornalista, ou você programador mesmo, ou você DBA, ou você um cara da área de redes, e aí você lutar então para conquistar os seus objetivos. Né? Então, é isso, obrigado. Vamos partir. Ali ficou aqueles símbolozinhos ali embaixo, são minhas redes sociais, e tem meu e-mail lá também, vocês podem entrar no sheldonled.com e vocês conseguem me contactar por lá, enviar pergunta por lá também. E eu disponibilizo o site tanto pelo Macadu, quanto a minha apresentação, tanto pelo Macadu quanto lá no meu site também. E se vocês pedirem, eu mando para vocês sem problema. Vamos abrir então para as perguntas. Não sei se teve alguma pergunta no Macadu, mas se alguém quiser perguntar aí agora também.
Bom, não teve perguntas, né? Ah, tem uma pergunta ali. Hoje eu trabalho com consultoria de TI. Eu tenho basicamente duas empresas que eu vendo consultoria e vendo horas de programação. Só que eles têm apenas software privado. Então, minha programação não é livre quando eu estou trabalhando para eles, mas eu publico o código como voluntário no meu GitHub. Mas eu vendo consultoria utilizando software livre. Então, eu ganho dinheiro utilizando software livre e oferecendo software livre para as empresas. O meu objetivo de carreira é que no futuro próximo eu esteja trabalhando como programador numa empresa de software livre. Hoje eu já consegui uma vitória, que é hoje todo o meu ambiente de desenvolvimento e de uso e tudo mais é tudo livre. Eu só uso Linux, tem sei lá quantos anos que eu não uso computador, tanto lá na empresa que eu trabalho ou nas outras empresas que eu trabalhei. Eu meio que dou uma exigência de usar só Linux, de usar ferramentas livres e tudo mais. Então é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa eu vou estar aí nos corredores aí também, até o encerramento do evento. Obrigado por persistirem aí até o final, né? Está na hora do almoço, mas é isso aí.